como eu descobri meu chamado e o que aconteceu no tempo de espera. Essa é a parte 6 de uma série de vídeos que eu tô fazendo. Se você quer ver os vídeos anteriores, é só acessar o meu perfil. Eu percebo que o nosso chamado arde muito dentro da gente, desde a nossa infância. Eu sempre gostei muito de falar. Eu era a pessoa que falava na escola, que apresentava os trabalhos, eu não tinha vergonha de ter oportunidade na igreja. Eu sempre fui muito expressiva. Então, era algo que eu me sentia à vontade, era falar. E eu sabia que no fundo Deus queria me usar nessa área. Até que na infância eu cheguei a dizer, eu gosto de cantar, porque eu cantava muito na igreja, mas muito mais que cantar, eu gosto de pregar. Foi quando eu comecei a ler versículos e falar um pouco, explanar um pouco daqueles versículos na igreja. E para os adultos aquilo era lindo e eu fui ganhando espaço na congregação que eu participava e sempre eu dava uma palavra ali. Só que a gente às vezes é movido pelo contexto que estamos inseridos, por querer ser alguém, por querer atender a expectativa do outro, a expectativa da sociedade, e a gente acaba atendendo as nossas motivações egoístas de querer ter status, de ser rico, e a gente gasta muito tempo querendo atender as nossas próprias expectativas do que atender as expectativas de Deus. Às vezes a gente está seguindo ao Senhor e dizendo, Deus, eu estou fazendo a tua vontade, mas no fim estamos buscando as nossas próprias vontades. E eu gastei muito tempo e energia nisso, foi um tempo de muita frustração, eu fiquei até depressiva, porque eu não conseguia conquistar aquilo que eu queria, apesar de ter dito que eu queria fazer a vontade de Deus. Mas o Senhor, Ele no tempo de espera, Ele nos leva a um lugar que vai nos aperfeiçoar e nos preparar para aquilo que Ele tem para nós. Porque muitas vezes nós não estamos prontos, apesar de sermos motivados, temos a motivação correta, somos movidos por atitudes erradas. Moisés, por exemplo, ele estava num contexto egípcio, mas ardia dentro dele o desejo por salvar aquele povo hebreu. É tanto que ele se move para defender um homem que estava sendo maltratado e ele comete um assassinato e ele tem que fugir dali. E esse foi o tempo de espera de Deus tratar com Moisés, de Deus prepará-lo e tirá-lo da situação de assassino para libertador. Porque Moisés ainda não estava pronto para viver aquilo que Deus tinha. Então eu percebo que nesse tempo de espera de Moisés, ele casa, ele tem filhos, ele passa um tempo ali vivendo a sua vida comum, aprendendo com seu sogro. A gente percebe que o sogro de Moisés era uma pessoa sábia quando ele vai ali no deserto orientar Moisés. E Moisés era alguém que ouvia o seu sogro, que se submetia. Moisés, ele sabia se submeter à autoridade. É por isso que ele teve facilidade de submeter à autoridade de Deus. E nesse tempo de espera, Deus, antes de nos levantar como autoridade, Ele quer nos ensinar a nos submetermos à autoridade. Então, quando eu saí da casa dos meus pais para estudar fora, eu passei um ano na capital, o Senhor me disse para eu voltar, e eu justamente fiquei nesses 6 anos na casa dos meus pais, cuidando das coisas dos meus pais, casei e formei minha família. Foi o tempo de preparo do Senhor, vivendo a minha vida comum, me submetendo à vontade de Deus, para depois Deus me revelar aquilo de fato que Ele tinha pra mim, pra depois Deus me usar. Nesse tempo de espera, eu fui líder de jovens, eu me submeti à autoridade dos meus pais, me submeti à autoridade da minha igreja, e o Senhor estava me preparando, forjando meu caráter, me pondo num lugar que parecia ser um lugar de que nada estava acontecendo, onde eu estava atrasada, onde estava todo mundo indo embora do interior e eu estava ficando, onde estava todo mundo passando na faculdade, eu não passava em nada. Parecia que era um tempo que pra mim a minha vida estava parada, mas na verdade as minhas raízes estavam crescendo. Deus estava me fazendo criar raízes profundas para quando eu saísse, eu estivesse firmada na palavra, firmada e pronta para viver de fato aquilo que Deus tinha para mim. Então talvez você esteja nesse tempo em que você está vivendo tudo o contrário, o que todo mundo está vivendo. Moisés, ele tinha aquilo que queimava dentro dele e de repente ele se vê cuidando de ovelhas. E às vezes a gente se pergunta, Deus, o Senhor gerou algo tão ardente no meu coração, isso me coloca aqui para cuidar de ovelhas. Sabe, às vezes eu falava assim, Deus, eu tenho algo que arde tão grande no meu coração e o Senhor me coloca aqui para trabalhar em um comércio. Eu estar aqui, eu trabalhava na feira com meu pai e eu via muito humilhação de pessoas dizendo assim, você vai morrer aí, você não vai dar em nada, sabe? E era um desdém e eu ouvia muitas coisas que me humilhavam. E eu lembro de Davi. Quando Davi ele cuidava das ovelhas, ele disse assim pra ele, volte pra cuidar das suas poucas ovelhas. E às vezes a gente tá cuidando das nossas poucas ovelhas e estamos achando que ali é o nosso fim, que ali é o decreto de Deus pra nossa vida. Às vezes a gente acha que pra gente acabou aqui, acabou nessa situação em que você se encontra. Talvez você esteja pensando, nossa, eu nunca vou casar, eu vou ficar aqui pra sempre na casa dos meus pais, nossa, eu vou morrer desse emprego, nossa, eu nunca vou conseguir sair daqui. Não, gente, esse tempo é o tempo de Deus te preparando pra depois te lançar pra fora, pra que você possa viver aquilo que Deus tem pra você. Mas pra isso, nós precisamos fazer como Moisés, nós precisamos fazer como Davi e nos submetermos à vontade e ao tempo perfeito de Deus. Sabe por quê? Porque
Enquanto Moisés estava ali cuidando das ovelhas, não foi ele que disse assim, ó, que deu um jeito. Não, eu vou dar um jeito de sair dessa situação. Gente, volta e meia, eu paro e penso assim, cara, eu tô aqui parado, não tô fazendo nada acontece, eu vou dar um jeito de sair dessa situação. E a gente tem capacidade de sair dessa situação. Só que a gente prefere obedecer a Deus e permanecer lá. E é isso que muitos não entendem. Porque você até pode sair de lá, mas você não sai. Por quê? Porque não é você que vai se tirar dessa situação, mas é o próprio Deus. Porque não foi Moisés que disse assim, cara, chegou minha hora, vou embora. Não, foi Deus que chamou ele lá da casa do seu sogro. Foi Deus que o chamou e disse, agora é a hora de você voltar pro Egito e resgatar o meu povo. Entenda uma coisa, quando você se submete ao tempo e ao propósito de Deus na tua vida, por mais que você ache que, cara, eu vou morrer aqui, se você se submeter em obediência a Deus, Ele mesmo vai te tirar de onde você está, porque foi o próprio Deus que chamou Davi. Quando Davi estava lá cuidando das suas poucas ovelhas e que pensaram que iam fazer algo sem Davi, fingiram que Davi não existia, o próprio Deus chamou Davi e ungiu o rei. O próprio Deus vai nos tirar da situação em que nós estamos. O próprio Deus vai mover céus e terra em nosso favor. E se nos submetermos, vamos viver a plenitude da vontade de Deus na nossa vida. Por várias vezes eu tentei em casais, assim, não é a hora do casar, eu vou embora, é a hora de eu sair para estudar, mas Deus não permitiu. E no dia que chegou o tempo de ir, Deus mesmo abriu portas e dentro de 3 meses Deus fez tudo acontecer e eu fui. Porque Deus, ele age no de repente. Às vezes você parece assim, você pensa, como é que vai acontecer? Parece que tá tudo parado, o tempo de espera foi tão longo, mas no tempo de Deus fazer, vai ser assim, no estralar de dedos. Então somente você obedecer e submeter-se à vontade de Deus para sua vida.